Olá, queridos amigos, bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor, que bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos responder mais uma pergunta teológica, uma pergunta que tem que ver com a Bíblia. E olha, eu já convido você aqui, participe aqui comigo no canal Fala Sério Pastor. Você pode enviar a sua pergunta para o meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo, e eu vou ter o privilégio de colocar você aqui em nosso canal. Você vai poder participar, vai poder interagir comigo e eu vou responder a sua pergunta, tá bom? Fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Fala sério, pastor. Me diz uma coisa. Jesus Cristo, ele obedeceu a todas as leis? Não tem nada a ver, né? Porque, por exemplo, quando ele subiu ao céu, ele quebrou a lei da gravidade. Essa quebra aí não implica em quebra moral, né? Ele quebrou a lei da gravidade. Ou essa lei foi invenção humana? Na realidade, o ser humano faz leis ou descobre as leis? No caso, as leis naturais. Ele inventou essa lei da gravidade ou ele descobriu? E se descobriu, Jesus quebrou a lei da gravidade quando esteve diante dos discípulos antes de subir ao céu. Falou a eles sobre o reino de Deus, que ele deveria permanecer em Jerusalém. Mas ele não quebrou a lei da gravidade ao ascender ao céu? Fala sério, pastor. Nos diz aí, qual é o seu parecer a respeito disso? Muito obrigado, amigo, por sua pergunta. Veja, na realidade o ser humano não inventou nenhuma lei, não é? A gente apenas vai testificando, vai comprovando a existência das leis criadas por Deus, não é? A gravidade é uma destas leis que foi descoberta pelo senhor Isaac Newton. E esta descoberta fantástica de Newton testifica realmente que há um Deus que rege todas as coisas. Naturalmente, eu não sou físico, não sou astrofísico, não entendo muito profundamente destes temas, mas eu sei que Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, vamos dizer assim, não que colocou em xeque, mas ele deu uma ampliada bastante no assunto, e mostrando a questão do espaço, tempo, a velocidade da luz, enfim. São coisas que pegam aquela teoria de Newton, não é? A descoberta de Newton e dá uma explosão. Pelo menos eu espero não estar falando bobagem aqui. Como disse, essa não é minha área, tá? Mas vamos lá. Jesus teria quebrado esta lei da gravidade e isso seria, portanto, uma quebra de uma lei moral? Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que isso não é quebra de lei moral, tá? As leis naturais, elas estão sujeitas ao seu Criador. E como um Deus criador, ele tem poder sobre todas as leis naturais. Inclusive, os milagres que são relatados na Bíblia, eles demonstram realmente a autoridade que o nosso Deus tem sobre as leis naturais, tá certo? É diferente da sua lei moral. A lei moral de Deus, ela é inquebrável porque a lei moral de Deus, ela não pode ser quebrada e ela é um transcrito do seu caráter. Tá? Então a gente não pode confundir as coisas. Por exemplo, quando Deus diz assim, honra o teu pai e a tua mãe, quando Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim, quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, você vai perceber que nenhum destes mandamentos, nenhum dos 10 mandamentos foram quebrados por Jesus, porque foram dados por ele mesmo. Né? Então, isso aí é um transcrito do caráter de Deus, a sua lei moral, não tem absolutamente, ela não está diretamente ligada às leis naturais. As leis naturais, elas são descobertas pelo ser humano e eu posso dizer para você que nós somos limitados na compreensão das leis naturais. Não podemos dizer assim, o ser humano tem o conhecimento de todas as leis naturais e de todas as implicações do universo. Não, longe, estamos anos-luz de distância de saber tudo o que existe. Não é? Então poderíamos dizer que Jesus, ao voar, ele quebrou uma lei, né, uma lei da física. Jesus ele quebrou uma lei natural que ele mesmo fez? Não, ele não quebrou nenhuma lei natural. Os pássaros não quebram leis naturais quando eles voam. Tem a gravidade e os pássaros voam. E você diz, mas eles têm mecanismos para isso. Ok, pastor, mas esse exemplo não vale porque nós não somos pássaros. Nós não temos mecanismos para voar.
Eu só estou apontando para você entender que existem seres vivos que mesmo dentro de um planeta onde existem leis, como a lei da gravidade, existem seres vivos que voam. Agora, será que o nosso Deus, o Deus que criou tudo, ele seria tão limitado que não teria mecanismos que ele pudesse voar muito mais do que um pássaro que ele mesmo criou? Então, não seria uma quebra de leis, porque o próprio Deus fez seres vivos que voam dentro de um planeta onde existem leis como a lei da gravidade. Olha, e eu vou muito além da sua pergunta. A sua pergunta tem que ver com Jesus voar, mas e o que dizer de Jesus andando sobre as águas? Você vai dizer assim, fisicamente isso é impossível. Bom, é impossível se nós levarmos em consideração apenas o conhecimento limitado que nós temos e desconsiderarmos completamente o aspecto miraculoso, né? Onde Deus, o ser que fez as leis e que rege essas leis, tem todo o poder sobre elas. Quando nós falamos, por exemplo, acerca da ressurreição, existe uma teoria também dentro das leis da física que mostra quase que a impossibilidade de algo. Por exemplo, um copo quebra. Você jamais vai conseguir juntar todos aqueles pedaços de novo e transformar aquele copo novamente exatamente como ele era, a não ser que você derreta todo aquele vidro e faça um processo. Mas eu digo assim, um processo invertido. Não é de você pegar os elementos, juntar todos eles e colar a tal ponto de que ele volte a ser um copo. Só se você apertar, se você fizer uma gravação e voltar. Do contrário, é praticamente impossível. Então a ressurreição é exatamente esse processo. Você tem um indivíduo que morreu e ele se desfez, e quando Jesus Cristo voltar, a Bíblia diz que ele vai ressuscitar todos, ou seja, todos aqueles átomos, eles vão se reconectar, eu não sei como, mas eles vão se juntar todos outra vez, vai formar a carne, tudo perfeito, e ainda mais, não mais essa carne mortal, mas uma carne agora imortal. O ser humano vai ser revestido da imortalidade. Deus tem esse poder de reverter leis da física, usando talvez a própria física, né? Deus não precisa ir contra as suas leis, é porque, como eu disse, nós temos um conhecimento muito limitado. Nós temos um conhecimento da física, vamos dizer assim, essa bolinha aqui, a gente tem uma partícula minúscula de conhecimento, e Deus tem isso. Aí a gente acha que, olha, se ele fizer isso daqui, nossa, está contra a lei da física. Não, ele está dentro das leis que ele criou e ele pode fazer o que ele quiser dentro dessas leis, não é? Então, inclusive, algo que hoje nós consideramos impossível de acontecer, né? Você joga um copo no chão e quebra, aí você diz, nunca mais esse copo vai voltar. E Deus chega e diz assim, pode sim. E ele faz com que aqueles cacos voltem todos e vivem um copo perfeito outra vez. É impossível você pegar um machado, uma parte de ferro do machado, jogar no rio, e aquele machado afundar e de repente aquele machado subir sem a ajuda de uma madeira, de nada que possa fazer com que ele levite. É impossível, pelas leis da física é impossível, só que o nosso conhecimento da lei da física é isso aqui. E o conhecimento de Deus e o tamanho de Deus em relação às leis da física é infinito. Então você conhece isso da lei da física, Deus conhece o todo. E aí Deus diz assim, não, o machado vai levitar assim dentro da água. E aí Eliseu faz a oração e o machado levita. Uau, mas como que ele levitou? Bom, porque Deus mandou ele levitar. Ah, mas não foi contra a lei da física? Não, talvez usando a própria física em um processo que eu e você não sabemos, Deus fez com que aquele machado levitasse. Deus vai fazer com que pessoas sejam ressuscitadas. Jesus andou por cima da água. Jesus foi levitado, foi ao céu, foi ao espaço sideral sem necessitar de oxigênio, de balão de oxigênio. Mas por quê? Porque ele é Deus. Mas ele não está quebrando as leis da física? Não, ele usa as leis da física a seu favor. Por quê? Porque ele manda nas leis da física. Por que mais? Porque ele é o dono delas. E porque ele criou as leis da física. E nós descobrimos isso aqui, das leis da física. Somente. Então, o nosso conhecimento limitado não deve colocar em xeque o poder de Deus. O nosso conhecimento minúsculo não deve pôr em xeque o poder gigantesco que o nosso Deus tem de fazer todas as coisas. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.